Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Sermão da Montanha. E agora nós vamos no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus vai usar duas figuras para se referir aos seus discípulos. Ele começa dizendo: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, de nada servirá, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Da mesma forma, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que ilumine toda a casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai, abençoa a reflexão da Tua palavra e que o Teu Espírito visite cada coração que esteja nos acompanhando nesse momento. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós terminamos a nossa última reflexão falando que o compromisso com as duas tábuas da lei, tanto a tábua da piedade, que se trata dos mandamentos verticais, a nossa relação com Deus, como a tábua da justiça, que é a nossa relação com o próximo, trarão perseguição. Nesse sentido, essas duas figuras apontam um pouco para esse fator no que diz respeito ao fato de que elas encontram a sua funcionalidade na maneira em que elas se gastam, que elas se doam. O sal só tem a utilidade fora do saleiro, projetado sobre a comida. Ele só tem funcionalidade quando ele está sendo utilizado, gasto. Da mesma forma, a luz só encontra a sua funcionalidade enquanto está sendo gasta. Nós poderíamos acrescentar uma terceira figura aqui, que mostra um pouco dessa verdade, que é quando Jesus diz para os seus discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, é uma vida sacrificial, é uma vida de entrega, é uma vida de doação. A nossa espiritualidade nessa jornada terrena implica em sacrifício, em doação, implica em entrega. Não é por acaso que o texto de Apocalipse, no capítulo 5, quando diz que João chorava muito porque não havia sido encontrado alguém digno no céu, na terra ou debaixo da terra, de abrir o livro, e ali representa o drama humano, a história humana, então não havia ninguém digno de resolver essa história humana. João começa a chorar e o ancião, que é um ser celestial, diz para João: não chores, eis o leão da tribo de Judá que venceu. E o texto diz que João olha e vê um cordeiro como que tivesse sido morto. E aí, ou o ancião não sabe diferenciar uma coisa da outra, leão de cordeiro, ou João olhou para o lado errado, ou finalmente leão e cordeiro se tratam da mesma pessoa. Agora a diferença é que o ser celestial, quando olha, vê o leão da tribo de Judá. E o João, que é da terra, olha e vê o cordeiro que foi morto. E nós só podemos imitar aquilo que nós vemos. E nós vemos esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vemos o servo sofredor, nós vemos aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, a espiritualidade aqui é a daquele que trocou o cetro e a coroa pela bacia e a toalha. Eu, sendo mestre e Senhor, lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Eu sou o padrão, o modelo. Nós imitamos esse Jesus. É óbvio que nós sabemos da glória, é óbvio que nós sabemos da majestade, da força do leão, que nós já experimentamos as primícias dessa glória vindoura, mas no presente a nossa espiritualidade envolve sacrifício e sofrimento. Porque Paulo diz em Romanos 8,17 que nós somos herdeiros em Deus, co-herdeiros com Cristo, desde que participemos dos seus sofrimentos, para que assim possamos participar da sua glória. Nossa jornada implica então nesse sacrifício, nessa entrega, em doarmos a nossa vida em prol do reino de Deus. Essas duas figuras falam de algo que é gasto, que encontra a sua razão de ser na medida em que é usado, que se entrega. Então nós vamos entrar nessas duas figuras utilizadas por Jesus na nossa reflexão. Primeiro eu diria, essa figura que tem uma conotação negativa, o sal.
A ideia aqui de Jesus utilizada primeiro do sal, uma função, eu vou ressaltar aqui negativa e daqui a pouco eu explico, e a luz, uma função, digamos, positiva. Quando nós falamos de sal, é bom lembrar que esse texto vem logo após a descrição do caráter do cristão que nós refletimos na última semana. Então, o sal, ele deve ser preservado, e essa salinidade se trata do caráter do cristão, dele manter a sua integridade, a sua fidelidade aos valores do reino de Deus, tanto naquilo que ele pensa, como naquilo que ele sente, como naquilo que ele faz. É nisso que ele encontra a sua relevância. Muitas vezes a gente encontra a igreja tentando procurar meios, agendas para ser relevante, quando na verdade a sua relevância está exatamente no fato dela manter a sua integridade, a sua fidelidade a Deus. Nisso reside a relevância da igreja. Na medida em que ela se diferencia do mundo e mantém a sua fidelidade a Deus, os valores, nisso ela vai se tornar uma igreja relevante, porque ela mostra ao mundo aquilo que o mundo não encontra em qualquer outro lugar, ela só vai encontrar na igreja. E quando ela se faz diferente, ela mostra o reino de Deus para o mundo. Ela se torna um referencial para o mundo. Mas essa diferença está exatamente em manter a nossa integridade e a nossa fidelidade. Então a salinidade que deve ser mantida, porque se perder isso, não serve para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Perder a integridade, a fidelidade, perder esse caráter cristão, a igreja vai se tornar inútil, irrelevante. Ela precisa cumprir a sua função nesse mundo, e a sua função reside exatamente na sua vida santa, piedosa, comprometida com a justiça, e manter esse caráter. Quando nós pensamos na figura do sal, algumas aplicações são possíveis. Então a primeira aplicação que nós podemos colocar aqui é que o sal dá sabor à comida e a igreja dá sabor à vida. Muitos fazem essa aplicação do sal trazer sabor à comida e a igreja ser aquela comunidade que traz sabor à vida. E é fato, isso há uma verdade nessa aplicação com toda certeza, porque a igreja é a comunidade daqueles que em Cristo encontraram a razão do seu viver, encontraram sentido, propósito na vida. Se tem algo que traz alegria e satisfação, é quando nós encontramos sentido na vida, quando nós descobrimos a razão do nosso viver. Isso torna o sujeito vibrante, alegre, assim como disse Agostinho em Confissões: fizeste-nos para ti, a nossa alma andará inquieta enquanto ela não descansar em ti. Na medida que a nossa alma descansa em Deus, nós somos revitalizados, nós ganhamos vigor, esse senso de propósito gera uma vida de paixão, de alegria. Nós queremos estar comprometidos, completamente devotos ao objetivo, ao alvo da nossa vida que nos trouxe esse senso de propósito e de valor. E nesse processo nós vamos contagiar a sociedade. Outros vão descobrir o verdadeiro sentido da sua vida, a razão do seu viver. Assim como aconteceu na comunidade primitiva, onde o texto diz, através de Lucas, que os cristãos caíram na simpatia de todo o povo. Ou seja, aquele comprometimento de quem encontrou o sentido e o propósito da sua vida, trazia esse deslumbre sobre os outros. A comunidade dos discípulos caiu na simpatia e na graça de todo o povo, ao ver aquele povo tão zeloso, comprometido com Deus e sendo um reflexo dos valores da Nova Jerusalém aqui nessa jornada terrena, de modo que eles cuidavam uns dos outros de uma maneira tão profunda, tão séria, tão honesta, que isso trazia esse deslumbre sobre as pessoas. Eles caíram na simpatia de todo o povo e as pessoas iam redescobrindo o sentido do seu viver. Há tanta gente perdida no nosso mundo, filosofias nas últimas décadas, como o existencialismo, que olha para o mundo como algo desprovido de verdade absoluta, de valores morais, e aí fala para a pessoa tentar gerar um significado, né? Afinal a vida é um absurdo, e nessas filosofias ensinam que a gente tem que dar um sentido por meio de um ato da nossa vontade. Seja qual for,
porque para eles a vida é um absurdo. Então tem tanta gente perdida, enquanto os cristãos sabem aquilo que traz propósito, aquilo que dá senso de, não apenas de dignidade, mas senso para as pessoas do motivo pelo qual elas devem viver. Quando as pessoas descobrem isso, parece que elas se tornam automaticamente, imediatamente tomadas pela satisfação e alegria. E a igreja, Jesus está dizendo, a comunidade dos discípulos, ela é quem traz esse sabor para a vida dos outros. A igreja dá sabor à vida, na medida em que ela mostra a razão do seu viver, que ela mostra o Criador para as pessoas, que elas mostram aquilo que traz sentido para a vida, que é Cristo Jesus, elas acabam trazendo esse sabor e essa alegria para os outros. Mas o sal, como eu disse no início, tem essa função negativa que eu ressaltei, e aqui eu vou entrar então naquilo que eu queria dizer, é que o sal naquele contexto, ele tinha uma função de conservante. Nós precisamos lembrar que naquele contexto não havia refrigerador. Então, o mecanismo usado para evitar que a carne apodrecesse, se deteriorasse, era exatamente o sal. As pessoas que já comeram carne de sol sabem como que o sal preserva a carne nesse sentido. Então, quando Jesus diz vocês são sal da terra, essa função negativa é no sentido de evitar que a sociedade corrompesse cada vez mais, que a sociedade viesse a deteriorar-se. É a igreja que evita o apodrecimento da sociedade, assim como o sal evita o apodrecimento da carne. É a igreja que evita a deterioração da sociedade, assim como o sal evita a deterioração da carne. Na medida em que nós afirmamos os valores, na medida em que nós nos tornamos, como trazemos o nosso nome, protestantes diante do mal, na medida em que nós não nos calamos diante do mal, em que nós confrontamos aquilo que é mal, na medida em que nós erguemos a nossa voz profética, como João Batista, que disse para Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, e denunciou todos os outros males que ele fazia, na medida em que nós somos voz profética, como Elias foi diante de Acabe e Jezabel, na medida em que nós somos essa comunidade profética, corajosa, que aponta e denuncia o mal, nós vamos evitar que a sociedade se deteriore. John Stott diz que muitas vezes a sociedade se corrompe por falta de um simples e autêntico protesto cristão. Então o sal aqui tem uma função negativa, ele evita que a sociedade se corrompa. É a presença da igreja que evita isso. E olha que o sal, quando projetado na comida, ele se torna imperceptível. Ele não é visto, mas ele cumpre a sua função. Os resultados podem ser vistos. Da mesma forma, a igreja, nesse sentido, ela vai se colocando nos vários espaços da sociedade, vai mudando a cultura. A gente fala tanto da cultura brasileira e como essa cultura tem se corrompido, como que os valores têm sido perdidos, não só no Brasil, mas no Ocidente, mas em função exatamente da igreja não se colocar nos espaços públicos. Até porque a nossa fé é pública. Se o cristianismo é público, ele não é cristianismo. A nossa fé não é privada, a nossa fé não é para viver na nossa subjetividade, ou dentro da nossa casa, ou na igreja. A nossa fé é para ser declarada em todos os cantos do mundo. Como disse um servo de Deus chamado Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado na existência humana sobre os quais Jesus, que é Senhor, não proclame, é meu, me pertence. E a igreja tem que ser inserida na área da educação, na área da psicologia, na área da medicina, na área da advocacia, do direito. A igreja tem que entrar em cada espaço e fazer a diferença, e na medida em que ela faz isso, ela evita que o mundo se deteriore. Ela evita que o mundo apodreça. Então o sal, ele é conservante. A aplicação do sal, ele dá sabor à vida e ele também conserva a sociedade. Ele conserva a saúde da sociedade. Mas um terceiro que eu gostaria de aplicar é que o sal
No Antigo Testamento, no texto de Levítico, fala de um sinal de aliança entre Deus e o povo. Então, o sal da aliança. A igreja é a comunidade que mostra a aliança de Deus com os homens. É na igreja que nós descobrimos que Deus fez uma aliança com os homens em Cristo Jesus, que nós estamos debaixo de uma nova aliança, não da lei, mas da graça. A ceia que nós celebramos é esse sinal. O cálice do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. A igreja sinaliza isso para o mundo. Ela mostra esse pacto para o mundo, esse pacto de Deus com o homem na pessoa do Filho Cristo Jesus. A igreja é esse sinal, ela anuncia isso, ela se torna esse sinal da aliança com Deus, na medida em que ela assume o seu compromisso como igreja. Afinal de contas, uma das outras figuras da igreja é a noiva, comprometida com o noivo. Nós somos comprometidos com Jesus e devemos manifestar isso na sociedade. Então, uma função, primeiro, do sal, como eu quis ressaltar, negativo no sentido do conservante, mas a gente tem essas aplicações tanto do sabor à vida como a aliança, né? Algumas, pelo menos, que eu quis trazer para os irmãos. Mas a gente entra numa segunda figura que é da luz. E aqui ela tem uma função positiva. Aqui ela dissipa as trevas. E a luz é usada por Jesus, a gente pode pensar, tanto no contexto da comunidade, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. O sentido da comunidade, ela é vista, mas também do cristão. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, mas coloca no lugar apropriado de modo que ilumine toda a casa. O cristão ilumina tanto como comunidade da fé, como na sua própria vida, a partir do seu compromisso com Jesus. É curioso porque essa é a única figura que Jesus compartilhou com seus discípulos. No Evangelho de João, a gente vai ver várias figuras sendo usadas para se referir a Jesus. Ele é o bom pastor, ele é a porta do aprisco, e a única que ele usa vamos dizer, que ele compartilha conosco é a luz. Vocês são a luz do mundo. Mas ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. A diferença de Cristo para nós é que Cristo tem luz própria. Toda luz que nós brilhamos no mundo, ela vem do próprio Cristo no nosso ser. A ideia aqui é mais ou menos o que acontece com o Sol e a Lua. A Lua não tem luz própria, ela é um astro sem vida. Ela reflete a luz do Sol. Nós, como cristãos, não temos luz própria. Nós refletimos a luz do Sol da justiça. Por isso precisamos estar conectados com Deus, inseridos numa relação profunda com Deus, para refletir essa luz para os homens. Nós não temos luz, nós refletimos essa luz. E a ideia de luz aqui possui algumas aplicações para nós também. Primeiro, que a luz, em toda a história, a gente vai ver sendo relacionada à verdade. A luz está ligada à verdade. Tira os homens da cegueira, da escuridão, os liberta dessa condição. Então a luz traz como aplicação para a igreja que ela é uma comunidade comprometida com a verdade do Evangelho, com a verdade de todo o Evangelho, de toda a Escritura, lembrando dos valores, dos princípios, e nós precisamos pregar esses valores, esses princípios, anunciar o Evangelho da graça, mas nunca se esquecer, meus irmãos, que a verdade ela é mais do que um livro, a verdade é mais do que uma doutrina, de que um dogma, tudo isso faz parte do anúncio. A gente conhece, através dos dogmas, das doutrinas, do livro, mas não se esqueça que a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus de Nazaré. Nós anunciamos essa verdade. Mas mais do que anunciá-la, nós contamos com ela conosco. Nós contamos com a própria verdade dentro de nós. Nós contamos com a própria verdade participando desse processo de convencimento do outro. Nós apresentamos a verdade através da pregação da Escritura, mas nós contamos com a própria verdade. A pessoa precisa encontrar a verdade. Ela não tem que apenas vir para o livro,
Porque o livro é a receita, mas o remédio é Cristo Jesus. O livro aponta para o remédio. A receita aponta, ela não tem remédio em si mesma. Ela aponta para Cristo. Foi o que Jesus disse. As Escrituras testificam ao meu respeito. Vocês devem vir a mim depois de uma análise nas Escrituras. A gente conhece Jesus pelo livro, por isso que não dá para ser uma separação brusca. Mas devemos lembrar que a gente não se reúne dominicalmente para pensar um personagem histórico. A gente não está analisando um personagem como foi Aristóteles, como foi Platão, como foi Napoleão Bonaparte. A gente fala de alguém que não está morto, mas que ressurgiu dentre os mortos e está ao nosso lado, nos ouvindo, está presente conosco, ou seja, a própria verdade está conosco. E nesse sentido leva a gente a ter paciência no nosso processo de evangelização, discipulado, porque o mesmo Deus está presente conosco, convencendo o homem também do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito do próprio Cristo habita em nós e é capaz de amolecer corações para entender essa verdade. Então a luz aponta para o nosso compromisso com a verdade, com a verdade. A luz também aponta para a pureza. A luz mostra as nossas más obras, a luz mostra a sujeira, a luz mostra aquilo que no escuro fica escondido. Quando a luz é projetada, a gente vê as falhas, a gente vê a sujeira. A luz tem essa ideia de trazer pureza, a luz purifica a nossa vida, a verdade purifica a nossa vida. Jesus disse sobre os discípulos que eles sejam santificados na verdade, na sua oração. Ele diz, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela santifica, ela mostra, ela é um espelho também, mostra aquilo que está no nosso coração, é capaz de nos mudar na medida em que vamos sendo convencidos e nos colocamos diante de Deus. Então a luz aponta para essa comunidade pura, para essa comunidade santa, que o próprio Deus está engajado em santificá-la, o próprio Cristo está comprometido em torná-la pura, sem ruga nem mácula. Mas a luz também aponta para a vida. Sem luz não existiria o fenômeno da fotossíntese. Sem fotossíntese a gente não teria árvore, plantas. E sem isso a vida seria impossível. Não haveria o oxigênio para que o ser humano pudesse subsistir, para o ser humano viver. Então a luz, ela traz vida. O primeiro fator que a gente vê na criação, a luz, é a luz que possibilita vida. E a igreja, ela está engajada em trazer vida, porque ela apresenta a própria vida. Ela é a comunidade que anuncia essa verdade, que traz vida a todo homem. Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos pecados e fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Ele nos trouxe da morte para a vida. É aquele que traz vida para o ser humano. Ele é a ressurreição e a vida. E nós estamos comprometidos em manifestar essa vida. E, aliás, no exercício da nossa profecia, a vida é gerada. Às quartas, a gente tem estudado aqui algumas características imprescindíveis na igreja, e uma delas, a gente falou que é a exposição da Escritura. E um dos textos que deixa isso bem claro é quando Deus coloca Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Na medida em que Ezequiel começa a profetizar, esses ossos vão ganhando vida. É na profecia, na transmissão da palavra de Deus, que a vida vai surgindo, ela vai sendo gerada. Nós somos a comunidade da vida, que gera a vida. O nosso compromisso com Deus, o nosso papel que positivo em ser luz, dissipar as trevas, é porque a gente, através da nossa mensagem, da nossa ação, da missão, a gente gera a vida. E eu gostaria de finalizar isso pensando em como o cristianismo foi imprescindível para a nossa cultura ocidental. Nós vivemos num contexto onde os homens têm tentado se afastar justamente daquilo que propiciou prosperidade, que propiciou ordem no Ocidente, que é o cristianismo. O cristianismo possibilitou esse progresso
no Ocidente um progresso jamais visto em qualquer outro lugar do mundo. Em todas as eras, a gente vê que após o cristianismo, o Ocidente avançou absurdamente. Quando a gente analisa o pano de fundo, é justamente por conta da cosmovisão cristã. Um desses exemplos é a visão da dignidade humana, que contrapõe, por exemplo, a filosofia do karma de outras culturas e religiões. Na Índia, por exemplo, as pessoas aceitam em função dessa filosofia do karma, que é o destino delas. Elas precisam aceitar aquela condição, muitas vezes, de miséria. Elas têm que aceitar passar por essa vida, torcendo para que, quem sabe, em outras elas possam evoluir, virem melhores. No entanto, onde a Bíblia tem chegado na Índia e no Ocidente a diferença é gritante, porque a Bíblia devolve a visão de dignidade humana. É justamente por conta da visão cristã que a escravidão, que sempre esteve presente, ela foi abolida. Através de um homem chamado William Wilberforce, que era um cristão que foi trabalhar no parlamento inglês. Ele lutou a vida inteira para acabar com a escravidão. Porque a sua visão da dignidade humana, especialmente da carta de Filemão, ao perceber que Paulo estava tratando um escravo da mesma maneira que o seu senhor de escravo, e em Cristo não há diferença. Todos têm dignidade, valem o sangue de Cristo Jesus. A primeira reunião onde foi discutida sobre as mulheres serem incluídas nos votos, participarem dos votos, não foi, meus irmãos, num sindicato, não foi entre o pessoal de esquerda. Isso aconteceu dentro de uma igreja metodista. O primeiro lugar em que se discute a inclusão das mulheres para votar foi dentro de uma igreja metodista. Foi influência cristã. O fim da escravidão, a valorização da mulher, tudo isso foi fruto da visão cristã. O Ocidente tem que melhorar muito ainda. E, aliás, uma das causas de estar essa bagunça é justamente ele se desconectar do cristianismo. Mas mesmo ele tendo que melhorar, porque o ser humano é pecador, né? A gente sofre os efeitos da queda, a diferença no Ocidente da tratativa da mulher para com aquilo que acontece no Oriente ainda é absurdamente gigante. Né? Ela é enorme. A mulher não é tratada com dignidade alguma no Oriente, enquanto aqui, com todos os problemas e defeitos, ela é tratada com muita dignidade. Mas isso é influência cristã. Um outro exemplo, a racionalidade. Uma vez que afirmam que a realidade última por trás do universo é a palavra racional, o logos, e não uma energia impessoal, não o silêncio. Isso aí gerou um DNA na civilização ocidental. Ao perceber que o logos fez todas as coisas, significa que tem um significado em tudo, um sentido em tudo. E o mesmo logos fez os contornos da nossa racionalidade, de modo que, se a gente investigar, a gente pode perceber esses significados na própria criação. É isso que gera essa racionalidade diferenciada no Ocidente. A tecnologia e a prosperidade também é fruto da ideia de um Deus criador. Os monges expandiram o uso de moinhos para moer grãos para aliviar o labor dos homens. Criaram um relógio mecânico para organizar as suas orações e trabalhos. Os óculos se atribuem a eles voltado principalmente para o auxílio do estudo das escrituras, mas também no auxílio de outros instrumentos. Monges como Hugo de São Vítor, em Paris, entendiam a importância do trabalho manual. Ele escreveu um guia educacional para noviços, o primeiro livro a ensinar artes mecânicas na educação formal. Cristãos, a língua, seguindo Jesus, que falou o aramaico, que era a língua, digamos, do povão, os autores que utilizaram o grego koiné, a igreja traduziu para o latim vulgar, Tyndale e Lutero, que praticamente propiciaram a alfabetização por meio da Bíblia ao povo. Se você for na Alemanha, o principal livro usado na alfabetização desse povo, na cultura alemã, foi a Bíblia. Aqui a gente fala muito de Machado de Assis, Monteiro Lobato, mas lá na Alemanha a Bíblia foi o livro fundamental para alfabetizar o povo, graças ao trabalho de Martinho Lutero. A criação de universidades sempre foi uma empreitada missionária. As grandes universidades foram feitas por cristãos. A inclusão de cegos, surdos e mudos é fruto do trabalho de cristãos, seja no seu compromisso com
o culto da igreja, a música, seja no compromisso com a evangelização. O ensino de cegos no século XVI, primeiro com o uso de letras elevadas moldadas em cera ou madeira, depois com Louis Braille, um cego organista da igreja que inventou o sistema de 6 pontos de letras em relevo. Missionários levaram isso ao mundo inteiro. Educação formal com surdos e mudos começou com um padre francês. Foi levado aos Estados Unidos por Thomas Gallaudet para ajudar os surdos a entenderem o evangelho. Então, essa iniciativa de evangelizar através desses mecanismos possibilitou a inclusão social de surdos, mudos e cegos. Você não vê entre essas pessoas aí que começaram isso, são cristãos preocupados em anunciar o evangelho e olhar o outro com dignidade. A ciência, inspirada no mandato cultural de Gênesis 1:26, o domínio da natureza, o mundo era visto como objetivo real e não como uma ilusão, como acontece em outras culturas, como a cultura hindu. 60% dos homens que criaram a ciência eram cristãos, e o restante aquele cristão nominal. Mas quando a gente fala da ciência moderna, o pano de fundo é cristão. Em outras culturas, eles não investigaram a natureza como esses cientistas modernos fizeram, embora tiveram alguns avanços, como os chineses, mas porque eles acreditavam que se fizessem isso, eles provocariam a ira dos deuses. Ou seja, a sua visão religiosa impediu deles avançarem na ciência. Em contrapartida, os cristãos, que não creem que Deus é a criação, mas que Ele está fora, Ele criou, e se Ele criou, colocou verdade objetiva, era possível você usar de maneira precisa a matemática, a física, e chegar a resultados. Por quê? Porque Deus é inteligente, Ele colocou ordem, então é possível, através dessa investigação, chegarmos a conclusões. Esse pano de fundo possibilitou o surgimento da ciência moderna. Um exemplo disso é que Isaac Newton escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre profecia bíblica e sobre teologia. Galileu Galilei e Francis Bacon enfatizavam a verdade dos 2 livros, tanto o livro da Revelação, a Bíblia, como da criação. Moralidade ainda. Dados empíricos mostram que as nações mais influenciadas pela Bíblia são menos corruptas. Wesley cria não apenas na mudança do indivíduo, mas da sociedade. Trabalhou pelo fim da escravidão, criou orfanatos, ajudou na emancipação de trabalhadores industriais e pode pensar em outras consequências diretas do avivamento wesleyano. Melhorias na escola, humanização do sistema prisional, reforma do Código Penal, entre outras que a gente poderia pensar, fruto do trabalho desse homem tão extraordinário que foi John Wesley. E a gente pode citar ainda a medicina. Em 369, Basílio de Cesareia fundou o primeiro hospital na Capadócia, com 300 leitos. Então você vê essa influência cristã. O curioso é que mesmo outras culturas, tendo uma herança rica na medicina, não desenvolveram como no Ocidente, pela falta do valor do sacrifício. A gente começou falando de sacrifício, que a função está no dar-se, no doar-se, em se gastar, pela falta da entrega ao outro. A medicina moderna surge com Thomas Sydenham, século XVII, amigo de cientistas puritanos. Esses não se preocupavam apenas com a medicina experimental, racional, mas com a glória de Deus e o amor ao próximo. Eu só trouxe algumas informações para ver como que a igreja influenciou o Ocidente. E, no entanto, o Ocidente tem se perdido, meus irmãos. Tem se afastado dos valores. O Brasil tem se afastado. Os Estados Unidos, que foram fundados debaixo, tendo valores ali na sua base cristãos, né? A Bíblia como uma referência. E, infelizmente, o Ocidente tem se distanciado porque tem abraçado, acolhido um discurso anticristão. Tem permitido que essa filosofia secularista ganhe espaço no nosso meio, na nossa vida. Agora, a grande questão é que essas coisas acontecem e o juízo de Deus pela Escritura virá, não por conta da ideologia do gênero, não por conta dos homicídios, dos assassinatos, dos falsos mestres, não por conta nas igrejas, né, não por conta dos juízes corruptos, né, como a gente tem no nosso país, com o STF fazendo tantas coisas
como tem feito o nosso país, praticamente rasgado a Constituição e tem tido uma atitude de tiranos, de ditadores, Alexandre de Moraes e essa turma, como o próprio presidente da República, que a gente sabe bem o que fez, que roubou, assaltou os cofres públicos, é um bandido, está à frente de uma quadrilha, esse pessoal está assaltando o Brasil. E a gente olha e fala, o juízo de Deus virá. Mas a Bíblia mostra para nós que o juízo de Deus não vem por conta dessas coisas. Lá em Ezequiel, capítulo 23, salvo engano, Deus mostra uma série de situações. E aí ele vai dizer que o juízo vem não por conta dessas, mas porque ele procurou alguém que se colocasse na brecha em favor da cidade e não encontrou ninguém. O que causa naquele texto o juízo de Deus é exatamente a omissão do povo de Deus. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto peca. Nós somos chamados a dar a vida pelo reino, a vida de sacrifício, a vida de entrega. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não adianta reclamar da imoralidade, não adianta a gente só chorar nas redes sociais. Jesus está dizendo, vocês são o sal, vocês precisam protestar, vocês precisam denunciar o pecado, confrontar, sejam profetas. Nós precisamos ter essa coragem, novamente incendiando o nosso coração e cumprirmos a nossa função de sal da terra e luz do mundo. E eu oro para que Deus abençoe poderosamente a nossa missão e a nossa função como igreja na sociedade. Que Ele jamais nos encontre omissos, covardes, mas encontre cada um de nós engajados em todas as áreas da vida, manifestando a sua luz, refletindo a sua glória. Que Deus nos abençoe poderosamente, que Deus abençoe a sua casa, a vida do seu casamento, dos seus filhos e as nossas comunidades. Que a gente possa se unir como igreja brasileira e mudar esse quadro, porque é possível, afinal de contas, Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Deus abençoe cada um. Amém.